Olá, amigos, sejam bem-vindos. Terça-feira, 26 de março, nós vamos saber um pouco da pecuária de corte gaúcha. Uma pecuária que já foi sinônimo de excelência no Brasil, ainda é sinônimo de excelência, mas ela perdeu muito espaço na comparação com outras praças. E lá, né, onde ainda o boi de cara branca domina, né, hoje já dividindo cada vez mais com Angus, nós vamos saber disso com o Eduardo Eschenberg, que é o diretor da Conexão Delta G, aquela reunião de cerca de 17 empresas associadas, a maioria delas lá no Rio Grande do Sul, que tocam todas as ferramentas ligadas à tecnologia, da boa gestão da pecuária, sobretudo também da genômica. Eduardo, seja bem-vindo, muito obrigado por atender a gente aqui no Tempo e Dinheiro para os assinantes do clube. Boa tarde, Giovanni, boa tarde a todos que estão nos acompanhando, é um prazer poder estar aqui contigo, né, nesse importante canal aí para nós falarmos um pouco a nossa tão querida pecuária. Exatamente. Eduardo, você está falando da onde, Eduardo? Estou no Alegrete. Está em Alegrete. A gente aproveita sempre quando a gente fala com gente do Brasil inteiro para saber do clima. Como que está aí agora? Estamos num outono bastante quente, com cara de verão. Quente, úmido, né, bastante atípico para nós aqui, né? Nós já estamos praticamente em abril, mas ainda enfrentando aí tardes ensolaradas e quentes e úmidas na faixa dos 30 graus. Exatamente, mas o passo está bem úmido, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nós que viemos aí de 3 secas seguidas, né, nos últimos verões, à exceção desse agora 23, 24, mas os 3 anteriores muito severas, e esse último provavelmente uma das 3 piores secas dos últimos 60, 70 anos aqui no Rio Grande do Sul. Então, a situação, olhando por esse lado, extremamente favorável, né? A gente com bastante pasto, bastante umidade, né? Podendo sair agora dessa temporada de primavera-verão, entrando aí no nosso outono e inverno, com muito mais recursos, né? Muito mais disponibilidade de pasto disponível para a nossa pecuária. Isso que eu ia falar, porque agora começa também a temporada de terneiro, né? Os bezerros aí para vocês do sul, né, Eduardo? No momento de uma safra que pode ser favorável também de preços, né? Conta um pouquinho como que você está olhando essa situação agora, esse cenário, Eduardo. Exatamente, a gente está com a expectativa já bastante positiva em recuperação em relação a uma recuperação de preço, né? Eu acho que o lema que nós temos hoje na nossa pecuária é justamente esse aí. Acho que nós temos agora, já passamos, não só o Rio Grande do Sul, mas acho que o Brasil como um todo, pelo fundo do poço, né? Estamos começando já começamos, acho que ainda em 2023, a subir essa curva de novo, a recuperar um pouco o nosso patamar de preço. Já se vê, né, ao longo desse ano de 2024, né, os remates que já aconteceram de gado comercial, as próprias negociações diretas de gado comercial, gado de reposição, terneiros, boi magro, vaca, enfim, animais que serão de reposição e não exatamente para cria, já se vê uma boa recuperação e liquidez. Recuperação já por uma retomada de preços na cadeia como um todo, né, e, claro, ajudado pela essa situação muito mais confortável que nós temos climática esse ano aqui no Rio Grande do Sul, especificamente, né, de termos oferta de pasto nas propriedades, né, em que o produtor pode comprar, levar para casa e saber que vai ter aonde acomodar e acomodar bem os animais que levarem. Mas o cenário em todo, a gente já enxerga essa recuperação, né? Eu acho que já se vê a passada pelo fundo do poço e uma curva ascendente, né, que vai se transcorrer ao longo de 2024 e provavelmente atingir aí os seus pontos mais altos, assim esperamos, no ano de 2025. Ô Eduardo, só para a gente situar, você tem mais ou menos de cabeça quanto que está o quilo hoje posto no frigorífico? Olha, eu vou passar um dado bastante atualizado, que é o dado que nós operamos. Eu estou dizendo o Silêncio, que é a nossa propriedade, membro da Conexão Delta G. Nós carregamos na semana passada, dentro do programa Carne Hereford,
que é um dos diferenciais que a gente tem, porque agrega valor aos seus animais, uma carne que vai atingir mercados mais exigentes e, consequentemente, vai ter um valor agregado na ponta final, né? A gente conseguiu chegar na faixa dos R$ 9,20 e poucos centavos o quilo, é o que a gente opera aqui no Rio Grande do Sul. Isso daria perto de 276, 78 na arroba. Então, já é um preço bastante elevado, né, e bem mais elevado do que o que a gente teve de média ao longo de 2023. Né? Vou dar um dado também particular nosso. Nós fechamos o ano 2023 e nós temos um abate considerável de animais gordos, apesar de trabalharmos também com genética, na faixa de 268. Então, nós já estamos aí praticamente R$ 10 acima da média do ano passado. Exatamente. Isso significa que transformando esse peso aí de 9 e pouco em quilo, que dá 260, 270 mais ou menos a arroba, né? Ou seja, está cerca de R$ 40 o preço médio de uma arroba de um boi comum aqui em São Paulo, por exemplo, viu, Eduardo? Nós sempre tivemos, eu acho que no Rio Grande do Sul, um preço um pouco descolado, né, do centro do Brasil, né, um pouco pela situação logística do Rio Grande do Sul, né, de estar fora, né, do ambiente, vamos chamar assim, mais globalizado do Brasil central, né, que opera quase como se fosse uma coisa só, e também por ter um mercado bastante focado em carne de qualidade, né, e eu acho que isso aí... e acredito que a minha opinião seja compartilhada por vários que avaliam e estudam a pecuária gaúcha. Isso é um dos diferenciais e deve ser um dos diferenciais e deve ser perseguido como um dos diferenciais da pecuária gaúcha, porque nós não temos a mesma capacidade produtiva, né, do restante do Brasil. Né? Ao menos no início do programa falaste ali, né, de uma certa perda de relevância da pecuária gaúcha em relação ao resto do Brasil. Né? A pecuária começou aqui, né, e depois foi desbravada para o centro do Brasil, mas é muito em função da produtividade, né? Eu acho que o potencial produtivo do Brasil Central, do Norte, enfim, é muito grande, e quase que nós temos aí uma diferença de 2 para 1, né? Ou seja, onde aí vocês têm 2 vacas, nós temos aqui uma, né? Então, exatamente, nós temos que compensar essa perda de produtividade por um ganho de diferencial de qualidade, né? E tentar mercados mais exigentes e que acabam pagando mais, né, para justificar todo o processo. Não, e além disso também, Eduardo, justiça seja feita. O consumidor de carne gaúcha, ele tem um grau de amadurecimento muito maior, não digo numa comparação mais generalizada, mas é por conta dessa vocação da pecuária que nasceu aí, né? E a gente até costuma brincar, eu tenho um amigo que costuma brincar, que a gente fala assim, aqui em São Paulo a gente manda moer a 100, lá no Rio Grande do Sul tem amigo meu que moe contra filé. Falei, pois é, eu bem que gostaria de estar podendo comprar contra filé para moer, viu? Eduardo, uma outra coisa, você falou de uma temporada boa, um outono que está começando bem, vai ter bastante massa verde aí para o produtor internar, né, engordar e internar o boi magro também, engordar o bezerro, enfim. Essa possibilidade de uma safra, lembrando aos amigos, viu, né, que não estão totalmente por dentro, a safra de boi lá no Rio Grande do Sul é justamente outono e inverno, ao contrário de nós aqui. Pois bem, essa chegada de uma safra um pouco mais cheia não é motivo de pressão, Eduardo? Ou vocês estão olhando a demanda também como um fator de equilíbrio, hein? Eu acredito que por mais que a gente tenha essa boa oferta de pasto hoje, né, ao longo do verão que está findando agora e esse início de outono, eu acho que isso aí vai ter um impacto muito maior na nossa recria e na nossa cria. Ou seja, é o pasto que vai permitir, né, um bom atendimento às categorias de recria, ao boi magro que vai ser recriado, à novilha que vai ser recriada e ao gado de cria que vai estar acomodado. E isso eu acho que vai gerar uma boa demanda nessas categorias, né? Tanto que a gente tem uma expectativa agora nos próximos leilões que vamos fazer, seja de gado comercial, seja de genética, já entrando mais em maio, de uma boa demanda,
justamente pelos produtores terem, né, uma boa acomodação no seu pasto. Em relação à parte de engorda, né, que principalmente nessa safra de inverno-primavera, né, eu não diria tanto outono-inverno, mas sim inverno-primavera, ela é muito dependente das nossas pastagens de inverno. E nisso aí, eu acho que a gente já vem um pouco reprimido, né, dos últimos anos, quando houve uma queda, um aumento de abate, uma consequentemente queda de preço, né, em todas as categorias, mas principalmente no animal jovem, e uma diminuição de oferta. Então, eu acho que a curva começa a se inverter dessa forma. Eu acho que, por mais que a gente tenha um bom volume de oferta, como sempre tem no inverno e primavera, ele não vai ser o suficiente para derrubar o preço por uma possível retração na disponibilidade de animais entregues. Né? Eu acho que a demanda espera-se, né, que siga forte. Os dados que a gente tem acompanhado de exportação, ao que pese algum atrapalho na China, mas ainda assim seguem bastante elevados. Né? Acho que o Brasil segue ainda batendo recordes, mesmo nesse início de 2024, em termos de exportação, o país como um todo, né? E esperando que haja uma recuperação da economia, que pelo menos nos primeiros dados já parece estar começando a acontecer, isso aí pode gerar um aumento de demanda em termos de consumo, e aí mais equilibrado em relação a essa oferta que vai ter, que deve ser reduzida, a gente imagina que haja espaço aí para uma subida de preço. A gente poderia traduzir da seguinte maneira, né, Eduardo? Na medida, ainda que haja digamos, essa curva ascendente da oferta, ainda assim, o que está sendo carregado de trás da oferta, o estoque ainda está muito reprimido, né? Portanto, ainda tem espaço para superar uma safra melhor, né? Exatamente, exatamente. E acho que a gente veio desse excesso de oferta, eu acho que esse raciocínio foi o que nós tivemos no ano passado. Né? Porque ano passado, esses 268 que eu comentei, até como título de curiosidade, como eu disse, o preço médio nosso, né? Não estou usando o preço médio geral do Estado, enfim, nem nada, é o preço que nós realizamos dentro do nosso negócio. Nós fomos de janeiro até agosto de 2023 com R$ 290 de média na arroba. Né? E aí caímos para setembro, outubro, para 239. Então foi uma queda bem significativa. E isso é que acabou gerando depois essa média de 268. Então eu acho que esse excesso de oferta bastante significativo nós passamos no ano passado. Sempre teremos ele no Rio Grande do Sul, porque a nossa safra do boi realmente ela começa ali em agosto, setembro e se vai até novembro. É ali quando a gente tem o excesso de oferta, dificuldade de conseguir entrar em frigorífico, enfim, ela sempre vai acontecer ali e, salvo raras exceções, a curva de preço sempre vai cair. A oferta aumenta, o preço cai nessa época, né? Então, os desafios nossos na pecuária gaúcha é realmente ter o boi gordo fora desses picos baixos, né, de preço, porque a gente sabe que ali, historicamente, e pelo nosso sistema de produção, os preços sempre serão mais baixos. Mas acho que esse excesso teve ano passado. Acho que esse ano, ao que pese que ela caia, eu acredito que o tombo não vai ser tão significativo. Perfeito. Eduardo, qual é hoje o retrato do rebanho? Basicamente, a conexão Delta G vem trabalhando basicamente com Hereford e Bradford, né? Quer dizer, mas o rebanho Angus cresce muito aí também no Rio Grande do Sul. Como que tá essa divisão aí? Como que você está olhando essa integração aí? Eu conheço gente lá na fronteira, o D'Artagnan, por exemplo, Soares de Lima, já está trabalhando com várias espécies aí, né? Claro. O Rio Grande do Sul, ele teve, historicamente, até pelo seu papel pioneiro na pecuária brasileira e pelas suas condições de um clima subtropical, né? Temos verões extremamente quentes, né? Estamos até com o outono quente agora, mas temos invernos bastante rigorosos que permitem a produção dessas raças europeias, né? Britânicas ou continentais. Então, o Rio Grande do Sul, assim, historicamente, ele teve uma grande miscelânea, né, de raças dentro do seu território. Nos últimos anos, houve um crescimento e uma concentração muito grande dentro de duas principais, né? O Angus e o Hereford, com as suas sintéticas, os seus cruzamentos com as raças equinas, que é o Braford e o Brangus. Então, hoje, esse conjunto, né, Hereford e Braford, Angus e Brangus, são os que praticamente
dominam e são o carro-chefe da pecuária gaúcha. Mas existem também outras raças junto, algumas até mais voltadas para o zebuíno, mas também raças continentais, né, e até outras britânicas, mas de menor expressão, que estão presentes dentro do território. Mas o foco, a grande quantidade, né, o que a gente enxerga andando, cruzando o estado, né, de ponta a ponta nas estradas, é realmente animais concentrados para o lado do cara branca, né, o Hereford Bravo, ou os pretos e vermelhos do Angus e Brangus. Perfeito, perfeito. Eduardo, com essa situação de melhora das condições do produtor, é claro que ainda longe de recuperar o que foi perdido antes, tem alguma possibilidade de diminuir um pouco mais a concorrência dos grãos em área de pastagem? Talvez não nessa temporada, que não há tempo, né? Naturalmente, que quem já decidiu teve que decidir antes, né? Não é exatamente agora. Mas para o futuro, tem alguma chance de melhorar um pouco isso ou não? Olha, eu acredito que sim, mas particularmente eu enxergo isso aí de uma maneira um pouco diferente. Eu acho que os grãos, né, e aí no Rio Grande do Sul praticamente duas culturas, a soja, né, que avançou e segue avançando, né, de maneira bastante expressiva dentro do estado, e a lavoura de arroz, que já era uma lavoura presente, né, o Rio Grande do Sul domina acho que 70%, 80% da produção nacional, se não mais, né, e hoje é uma atividade que está num patamar remuneratório muito interessante, né? Muito melhor do que já foi. É sempre uma cultura que enfrentou diversos desafios por ser uma lavoura muito cara. É uma das lavouras mais caras, mais mecanizadas que a gente tem dentro da nossa produção de grãos. De maquinário, excesso de gente, né, toda a estrutura de bombeamento de água, então isso aí torna a operação extremamente onerosa e se o preço não é remuneratório, a chance de uma quebra, de uma frustração financeira é muito grande. Mas o que eu vejo nesse aumento, e a gente tem percebido isso aí, especialmente na integração com a soja, é uma intensificação da pecuária. Então, o que está se vendo é que aqueles produtores que conseguem integrar a sua lavoura, né, colocar uma lavoura, seja própria, seja via parceria, e aproveitar essa integração, esses produtores dão um salto na produção pecuária muito significativo, né, que compensa a suposta perda de área para a pecuária, né, porque aquilo que se tirou se compensa no inverno com o uso de pastagens cultivadas de inverno, aveia ou azevém, e potencializando aquela propriedade de uma forma que ela não tinha antes, né? E se essa lavoura ainda pode fazer um sistema de rotação dentro da propriedade, de 3, 4, 5 anos, integrando com outras culturas de verão de alto poder produtivo, essa pecuária fica mais intensificada ainda. Então, existe sim, né, esse lado de que daqui a pouco uma área que está hoje ocupada com pecuária, com gado de estar perdendo esta pecuária ou esses animais para uma lavoura de soja, principalmente, mas existem vários exemplos, e isso, na minha ótica, é uma situação crescente e cada vez mais comum de uma pecuária que ficou intensificada pela entrada da agricultura, né, porque permitiu que esse produtor atingisse níveis de produção que não tinha antes, né, quando era simplesmente um pecuarista de forma um pouco mais extensiva, vamos dizer assim. Porque agora sai a soja, entra a cultura de inverno e aí já melhora as condições também, o perfil do solo de alguma maneira melhora até para depois, até para nova pastagem depois, né, Eduardo? Exatamente. Então saiu-se de uma pecuária, vamos chamar assim, num exemplo bastante comum, saiu-se de uma pecuária basicamente de cria em campo nativo, com baixos índices produtivos, né, poucos quilos de terneiro desmamado, pouca perenhez ou repetição de perenhez das vacas, e partiu-se para essa mesma pecuária, mas intensificada através da integração entre essas áreas de campo nativo, porque também a lavoura não consegue entrar em toda a área da propriedade, são raras as exceções em que 100% de uma propriedade vai ser agricultável, sempre vai ter uma área de cerro, de baixo, de sanga, enfim, que não tem como fazer, e nessas áreas onde a lavoura roda, ela sai e deixa uma pastagem de inverno ou, eventualmente, numa rotação, e deixa uma pastagem de verão, seja uma braquiária de alto potencial, seja um milheto,
né, que permite que essa cria seja potencializada, com maiores motivos, com maior peso de desmame, enfim, eu acho que todo um ganho, né, e ainda rentabilizando mais o produtor, que passa a ter duas possibilidades de renda, a agrícola e a pecuária. Perfeito, perfeito. Eduardo, até pouco tempo atrás, 2001 mais ou menos, 2021 mais ou menos, melhor dizendo, o produtor estava chegando aí no Rio Grande do Sul perder até 15 arrobas no peso de carcaça na entrada do frigorífico. Isso 15 arrobas, transformando isso para nós aqui no Sudeste e Centro-Oeste, né? Havia uma discrepância muito grande na chamada entre câmara quente e câmara fria, né? Essa situação parece que foi amenizada, né, Eduardo? Exatamente. Acho que completou, se não me falha a memória, agora 2 anos, né, em que se conseguiu derrubar essa, vamos chamar assim, essa prática que existia historicamente no Rio Grande do Sul, né, há muitos e muitos anos, que era o desconto dos 2%. Né? Então, havia um desconto padrão dentro da indústria frigorífica, evidentemente daquelas que operam através da negociação a rendimento, né? E acho, só fazendo um parênteses, acho que o Rio Grande do Sul talvez seja um dos poucos estados no Brasil, talvez por ser um estado pioneiro na pecuária, né, por sempre ter tido a pecuária dentro da sua atividade, né, e consequentemente indústrias muito antigas, que ainda opera com um grande número de indústrias comprando a peso vivo, peso de balança da fazenda. Né? Então, eu acho que talvez metade creio eu que o Rio Grande do Sul deve ter hoje ativas perto de 50 indústrias frigoríficas, 40 e poucas ou 50, talvez a metade delas opere dessa forma, né, peso fazenda. Algumas devem operar das duas formas e outras operam exclusivamente no rendimento. E nessas do rendimento é que havia esse desconto sistemático, né, já padrão, desses 2% da carcaça quente para a fria. O desconto do frio, como era conhecido aqui. E com base num empenho bastante importante da classe pecuarista, né, concentrado principalmente com os sindicatos de Santiago, Unistalda, e eu posso estar fazendo uma injustiça, esquecendo talvez um terceiro sindicato que atuou junto, através da Farsul, para que se fosse, então, derrubada essa prática, né, que, obviamente, de uma maneira ou de outra, acaba que o preço se compensa de uma forma ou de outra no frigorífico. Né? No primeiro momento, talvez, uma diferença maior, depois se ajusta. Mas, pelo menos, serve para nós termos mais transparência junto à indústria. Eu acho que isso aí é extremamente fundamental, né, nós sabermos exato, né, os dados precisos que vêm da indústria, né, até para nós podermos avaliarmos quais são os reais rendimentos, né, dos nossos animais. Perfeito, perfeito. Muito bem, Eduardo. Foi importante a gente trazer um representante da pecuária gaúcha, porque aqui, no Tempo e Dinheiro, nós temos notado, através dos eventos que são divulgados, através da movimentação do setor aí no estado, inclusive já alcançando até outros estados, aí levando a Cara Branca para outros lugares, como vocês estão se movimentando, dando uma revitalização e, naturalmente, né, combinando com o mercado que precisa pagar mais, né, Eduardo? Foi um prazer falar com você, muito obrigado por sua participação aqui no Clube Tempo e Dinheiro, tá bom? Muito obrigado, eu que agradeço, foi um enorme prazer poder conversar contigo. Um abraço, até mais. Até mais. Nós vimos com o Eduardo Eichenberg, diretor da Conexão Delta G, uma associação de empresas que trabalham com a pecuária gaúcha, principalmente, em várias frentes, especialmente dando tecnologia, falando um pouco da melhora das condições, né? Uma melhora da oferta que vai vir nessa próxima safra, ainda assim, também segurando qualquer pressão de preço que poderia haver por conta de uma oferta maior, porque
Os estoques carregados também não estão grande coisa, né? Uma carne gaúcha que é considerada de primeira, um consumidor exigente, e isso está, só por um efeito de comparação, hoje valendo lá cerca de R$ 270 uma arroba, contra a média aqui de São Paulo de 230, 240, boi China, e olhe lá. A gente fica por aqui, muito obrigado. Amanhã, entrevista exclusiva novamente.